Então, chegou a Páscoa. É hora de ir ao mercado para comprar os famosos ovos de Páscoa para toda a família. Na verdade, não importa muito se um ovo de Páscoa custa 4 vezes mais o preço do mesmo chocolate em barra, porque os ovos de Páscoa são símbolos da Páscoa. Ah, e é claro, também não posso esquecer do coelho que distribui esses ovos na Páscoa, né? Bom, eu não preciso te dizer que coelho e ovo de Páscoa, na verdade, não tem nada a ver com o verdadeiro significado da Páscoa, certo? Não? Pois é, por trás da melhor época do ano para se vender chocolates no mundo é, na verdade, um grande circo, que nada tem a ver com o significado original da Páscoa. Ou melhor, na verdade, é um grande circo organizado que tem o objetivo de esconder o verdadeiro significado dessa data e, é claro, vender um produto por um preço muito mais caro do que ele realmente custa. Somente no Brasil, segundo dados da ABICAB, Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas, estima-se que em 2023 o consumo de chocolate no país tenha sido de 3,6 quilos por pessoa. Considerando a população brasileira atual, podemos estimar então que mais de 775 milhões de quilos de chocolates sejam consumidos por ano em nosso país. Desse número, somente na Páscoa, o consumo pode corresponder a 30% do consumo anual, chegando a incríveis 233 milhões de quilos de chocolates consumidos. Não é à toa que nesse período, as empresas de chocolates têm os seus melhores faturamentos e lucros. Ou seja, a Páscoa é a data do chocolate, ou melhor, do ovo de chocolate, que é bem mais lucrativo. Mas Gênesis, qual o problema disso? Não tem nada a ver comer um pouco mais de chocolate em um determinado período. Além disso, o coelho é uma figura bonitinha e bem amigável para as crianças. Qual é de fato o problema disso? Bom, o real problema disso é que ao invés de estarmos falando do verdadeiro significado da Páscoa, nós estamos falando de ovos e coelho. E isso é um grande truque de mágica para te fazer esquecer os verdadeiros significados das coisas. Será que isso é mera coincidência? Vamos ver. O verdadeiro significado da Páscoa precisa ser entendido em duas perspectivas diferentes, que na verdade se complementam. A primeira perspectiva é a Páscoa dentro da cultura judaica e a segunda dentro do cristianismo. Você vai ver que tudo está bem interligado. Dentro da cultura judaica, a palavra Páscoa vem do hebraico como Pessa, que significa passar por cima. Esse evento faz referência à saída do povo de Israel do Egito há mais de 3.000 anos, depois que Deus enviou a 10ª praga. Se você não conhece bem essa história, eu vou resumir bem rápido para você. Basicamente, o povo de Israel estava escravizado pelo povo egípcio há muito tempo e clamava por uma libertação. Para fazer isso, Deus chamou Moisés, que era o responsável por tentar realizar as tratativas com Faraó naquele momento. Como a negociação não deu muito certo, Deus enviou 10 pragas bem pesadas sobre aquele povo para conseguir a liberação de Faraó. E a 10ª praga foi realmente a mais forte. À noite, Deus iria retirar a vida de todos os primogênitos do povo egípcio e para o povo de Israel, Deus deu instruções para que todos sacrificassem um cordeiro ou cabrito macho sem defeito e passasse o sangue desse animal nos portais de suas casas. Esse sinal indicaria que naquela casa Deus não iria aplicar o seu juízo. Quem quiser os detalhes dessa história, leia o capítulo 12 de Êxodo. Lá tem a instrução completa de Deus ao povo de Israel. Guarda bem essas informações que você ouviu agora, que você vai entender como tudo isso se liga em breve. Após essa praga acontecer, Faraó acaba liberando o povo de Israel, ainda que depois ele mude de ideia e gere um dos mais icônicos milagres da época, a abertura do Mar Vermelho. E é nesse momento que o significado inicial da Páscoa começa a existir, pois o passar por cima significava que o juízo de Deus passou por cima das casas que possuíam a marca do sacrifício do Cordeiro Inocente. Quando os filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, responda-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então, o povo curvou-se em adoração. Como esse evento foi extremamente importante para os judeus, todo ano eles passaram a comemorar a Páscoa, como uma forma de relembrar a libertação do povo de Israel do Egito. Interessante, certo? Não viu nada de ovos ou coelhos aqui, né? Pois é,
Vamos continuar que a parte mais interessante ainda não chegou. Muitos anos se passaram e Jesus nasce em nosso mundo, e exatamente no período da Páscoa ele é crucificado, morto e depois ressuscita ao terceiro dia. Imagino que você esteja pensando: entendi, Gênesis. Então, como Jesus morreu e ressuscitou nesse período, essa data virou também uma comemoração para os cristãos, certo? Bom, é muito, mas muito mais do que isso. Acompanhe comigo. Tudo que existiu no Velho Testamento não ocorreu por acaso. Deus não é um Deus de acaso, pelo contrário, ele é um Deus de propósito. Lembra que Deus instruiu o povo de Israel a sacrificar um cordeiro e passar o sangue dele na porta? Por que Deus pediu isso? Deus, com toda certeza, saberia diferenciar o povo de Israel do povo egípcio. Então, por que ele pediria algo assim? Ele pediu isso porque esse sacrifício estaria apontando para o sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. Veja o que João Batista disse a Jesus quando o batizou no Rio Jordão. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Repare bem que João usa exatamente o termo, o Cordeiro de Deus. Está começando a entender a ligação de tudo? Jesus veio ao mundo para ser o sacrifício que apaga os nossos pecados e faz com que o juízo de Deus passe por cima de quem tem Jesus como seu Salvador. Eu realmente fico fascinado com essa analogia do passado que Deus fez. Naquele momento, o povo de Israel seria liberto do Egito e por isso passou o sangue de um cordeiro inocente em suas portas. Hoje, o povo de Deus será liberto do mundo e irá ir para um novo lar, e por isso precisam aceitar Jesus como seu Salvador, que é ser marcado com o sangue inocente do Cordeiro de Deus. Isso é simplesmente fantástico. Está fazendo sentido para você? Mas Gênesis, você ainda não falou em como tudo isso se une aos ovos e ao coelho da Páscoa. Como e onde isso surgiu? Bom, agora começa o grande circo. Realmente isso é uma grande bagunça criada no passado por várias misturas de culturas que obviamente foi potencializado pela mídia para produzir o milagre da venda dos chocolates. E é claro, para esconder o lindo significado que falamos anteriormente. Você acha mesmo que esse mundo quer que você entenda que precisa entregar a sua vida para Jesus? Claro que não. Ele quer simplesmente que você compre chocolates nesse momento. Mas de onde veio isso? Segundo os historiadores, o primeiro relato sobre ovos e coelhos é realmente bem antigo. A primeira referência confiável que relaciona esses dois símbolos ocorreu no ano de 1643 em um escrito da Alsácia, na região germânica. O autor desse escrito mencionava que esses ovos são chamados de ovos de coelho por causa do mito contado para enganar pessoas simples e crianças de que o coelho da Páscoa anda por aí botando ovos e escondendo nos jardins. Na verdade, podemos ver que de 1643 para cá, esse mito tem enganado muito mais pessoas, né? Mas voltando, a explicação para o ovo vem da mistura de algumas mitologias antigas que relacionavam o ovo comum como símbolo de um novo começo. E como essas mitologias estavam se misturando com o cristianismo da época, começaram a introduzir a ideia do ovo para comemorar a ressurreição de Cristo. Só que nesse começo era o ovo comum mesmo. As pessoas pintavam os ovos, faziam brincadeiras para as crianças acharem os ovos e até utilizavam eles como uma espécie de decoração, principalmente na Europa Central, na primavera. Já a história do coelho é um circo maior ainda. Algumas teorias vão dizer que por ser um símbolo de fertilidade e isso ocorrer na mesma época da Páscoa, ele também era um símbolo de renascimento e por isso colocaram um dono para os ovos de Páscoa. Outras teorias anglo-saxã e germânicas, por exemplo, vão associar o início do coelho a deusas da época que apareciam no período da primavera ou tinham alguma coisa a ver com a fertilidade. Em resumo, um grande circo. E olha que dá para piorar. Como os ovos normais não dão tanto lucro assim, no século XIX, eles resolveram substituir esses ovos por ovos de chocolate. Que grande ideia! Por que não venderam o mesmo chocolate por um preço 4 vezes maior? Olha, eu sinceramente fico triste em saber que a história da Páscoa tem sido escondida por trás de uma simbologia que nada representa o significado original. Pense em quantas pessoas não sabem dessa história. Pense em quantas crianças ficam ansiosas por esse período apenas para fazerem os seus pais gastarem dinheiro por uma ilusão.
Será que realmente é coincidência todo esse circo para esconder desde cedo uma história tão importante assim? Bom, eu sinceramente acredito que não. Mas pelo menos eu tenho uma boa notícia para você agora. Hoje, você tem a oportunidade de fazer essa história chegar a mais pessoas que precisam conhecer a história não contada da Páscoa. Por isso, curta e compartilha esse vídeo. Jesus, o início e o fim.